isso. A noção de castigo está relacionada com ofensa a Deus. Será que Deus se ofende com aquilo que nós estamos fazendo de errado? Será que Ele tem que nos perdoar? Na verdade, Deus não precisa nos perdoar, porque Deus não se ofende conosco. Está muito acima daquilo que a gente pensa ser esse Deus. A nossa ideia é de um Deus antropomórfico, ou seja, em forma de homem. Aquele Deus muito parecido com a gente. Nós construímos um Deus à nossa imagem e semelhança. E não Ele construiu o homem à imagem e semelhança dele. Porque Jesus nos dizia, Deus é Espírito. Quando Ele fala com a samaritana, né? E ela pergunta para Ele onde ela deve orar, né? Deve orar em Espírito e verdade, porque Deus é Espírito. E Espírito é numênico. Ele não aparece. Né? O que aparece são as coisas efêmeras, passageiras, que são os fenômenos. Entre fenômeno e número existe uma diferença muito grande, que neste milênio nós vamos entender com toda certeza, e nos aproximarmos muito daquilo que podemos chamar de Pai, justo e bom, como nos apresentou nosso Senhor Jesus Cristo. Um Espírito superior, difícil dizer uma palavra que você possa encaixar em Deus. Kardec pergunta, o que, aliás, que é Deus? E eles respondem, lá do alto, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Antropomorfismo, portanto, gente, é aquela ideia que a gente faz de um Deus homem, com o dedo em riste, você fez errado, você vai pagar, você vai para lá. Aquele Deus vingativo como nós, né? Que na verdade não é nada disso. Se Deus fosse assim, seria bastante imperfeito também, porque a perfeição é o amor, e o amor aceita tudo que precisa para o engrandecimento do homem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus, Sermão da Montanha. Todos nós devemos ler muitas vezes o Sermão da Montanha, porque ali tem um roteiro de vida para nós todos. E ele está dizendo, bem-aventurados os que choram. Por que será que é bem-aventurado que chora? Será que é masoquismo? Será que a gente tem que sofrer para depois ser alegre? Não. Porque aquele que chora está encontrando consigo mesmo, ele está buscando entender-se, ele está vivendo um mundo maravilhosamente bem organizado e que nós vamos tentar passar agora para vocês. De duas espécies são os estudos da vida, Allan Kardec escreve no livro no Evangelho, né? Ou, se preferirem, promanam de duas fontes diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e a outra fora desta vida. Vê que já abrimos um leque de informações, né? Porque se você pensar como materialista, você só pode estar sofrendo ou porque você fez alguma coisa errada, ou porque teu pai lá, tua mãe, fizeram alguma coisa. Então, o filho pagando pelo pai é uma coisa meio injusta, meio difícil da gente entender. Mas já com o Espiritismo nós abrimos aqui uma outra hipótese que vamos ver. Na presente existência, isso aqui é rapidinho, né? Imprudência, pega o carro e sai a 200 por hora, você está correndo um risco muito grande de ficar tetraplégico, de desencarnar, uma série de coisas. Ócio, pare de trabalhar, fica quietinho no teu canto lá para você ver o que acontece com a tua vida, ela empoeira. É a lei da termodinâmica, tudo que fica parado se desorganiza, né? É uma lei da termodinâmica. Certo? Se para de arrumar a tua casa para você ver, o teu quarto, né? A coisa vira uma bagunça só. Esse é o ócio. E tem gente que quer isso. Ah, meu Deus, eu trabalho tanto, eu tenho o direito de ficar sossegado. Fica lá para você ver o que acontece com o seu roteiro de vida, com a sua psicosfera. Você se contamina com coisas negativas, inferiores, e sem dúvida alguma não acha o caminho. É o trabalho que é o caminho, né? A gula. Ah, que gostoso comer aquele churrascão no fim de semana. Tem gente que transfere o bar para casa, né? Leva lá para casa e lá é cerveja, é churrasco, é todo dia, é aquela festança, um monte de gente. Depois chega lá no centro e leva lá, meu filho chora de noite. Porque você trouxe para a tua casa tudo aquilo que você não precisa, não deveria trazer. Não é isso? Você contaminou a tua casa com fluidos negativos. Carência de higiene, né? Toxomania, né? Acabou que é mais só uma carreirinha, que isso aí já é normal hoje em dia, não é isso? Você sabe o que é, a molecada nova sabe o que é, essa carreirinha, não é isso? Excessos vários, sexo, etc. e tal. Isso aqui é negligência.
Quando a gente negligencia, você está sujeito a uma série de coisas, porque você é responsável pela sua máquina física. A mesma coisa que você é responsável pelo seu automóvel. Para de cuidar dele para você ver o que acontece, né? Então, são coisas que nos levam a enfermidades espirituais também. Uma outra coisa terrível, falta de perdão, ressentimento, mágoa. Richard Geber escreve Medicina Espiritual, um americano que estudou toda essa situação. Ele nos diz, a falta de perdão, o ressentimento, a mágoa é um lixo que acaba contaminando o indivíduo com situações que não tem mais solução. Ele cria mesmo problema, viu gente? Isso aqui, com toda certeza, traz câncer, leucemia, doenças incuráveis, que podem começar agora nessa aqui. Ah, eu perdoo, mas não esqueço, e não esquece mesmo. E ele fica guardando aquilo, e aquilo vai, e não tem fim, é uma coisa terrível, né? Isso aqui, o que é, gente? É egoísmo. Quando você não consegue perdoar alguém porque você se ama demais, ou então você se acha o centro do universo, e que todo mundo em volta tem que fazer aquilo que você quer, então você não consegue perdoar. Esse é o momento de infelicidade do indivíduo que precisa mudar. Assim que ele muda isso, assim que ele começa a ver aquilo que ele está fazendo, ele começa a evoluir emocionalmente. Que hoje a neurolinguística nos diz que o indivíduo emocionalmente superior àquele que não é mais aquele analfabeto emocional, né? Tem muita gente analfabeta emocional ainda, só pensa nele, só vê ele, né? Aquele indivíduo que tem alguma sensibilidade emocional, ele já consegue perceber o outro e achar a culpa em si mesmo. Quando ele começa a descobrir que a culpa é dele, ele começa a vencer os obstáculos. A cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cósmico orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Gente, isso precisaria um mês de aula para a gente entender direitinho, né? Porque ele fala aqui justamente do processo de imunidade que o próprio organismo cria e que é gerado pelo espírito humano. Vamos um pouquinho mais para frente. Harold Saxon Burr é um cientista, certo? Grande estudioso, ele é professor de neuropsiquiatria, certo? Lá nos Estados Unidos. Ele descobriu, através de 30 anos de estudos, um campo que ele chama de Fields of Life, campo da vida. Esse campo da vida diz o seguinte, que todo ser vivo tem, além da matéria estrutural, visível, perceptível, algum campo que a controla. Aquilo que o Emmanuel dizia, né? A matéria não se organiza, ela é organizada. Seus elementos, outra coisa, não fazem senão obedecerem às injunções do Espírito. É o Espírito que se projeta sobre ela e a organiza. Né? Então, o Harold descobriu esse campo da vida. E o que é muito importante nessa descoberta científica do Harold, não é a matéria que organiza o campo, é o campo que organiza a matéria. Porque a Kirlian dizia que a matéria emitia raios e formava aquele campo. Ele descobriu, não, é esse campo que organiza a matéria. Se esse campo não estiver organizado, a matéria também se desorganiza. Em 1970 e pouco, em 60 e alguma coisa, que ele morreu em 73, ele acabou escrevendo um livro dizendo que tudo isso era a alma dos seres vivos. Aí foi ridicularizado que a ciência materialista não gosta que fale em alma, porque ele fala que é místico, né? Mas ele é um cientista, e esse cientista fez isso gravando informações, tirando informações, medindo isso através de aparelhos sofisticadíssimos, que nós vamos ver, voltando agora aí com outros cientistas maravilhosos sobre o assunto. Todo mal por nós praticado, conscientemente, porque tem mal que você pratica sem saber, aí não vale, né? Como criança, por exemplo, louco de todos os gêneros, é inimputável. Mas todo mal que você pratica conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza um modo de ser. O André fala numa linguagem médica que lá em 1930 alguma coisa, 40, ele falava isso, e hoje a medicina está chegando nessa conclusão. Olha, isso aí é lindo, viu gente? Nós vamos ver falar em Chico Xavier, André Luiz e Emmanuel, agora nesse milênio que a medicina está avançando para o terreno da psicossomática, viu? Que é bem diferente daquilo que se vê hoje. Vamos entender isso daqui, né? O que seria
a lesão de espécie determina o distúrbio e mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Que é isso? O que exterioriza o modo de ser? Quem é o ser? O ser é o espírito humano, é claro. E o que exterioriza o modo de ser acontece assim. Vamos estudar um pouquinho o ser humano. Eu vou fazer o ser humano, esse caboquinho aqui que eu desenhei, meio mal desenhado, mas dá para a gente entender. E que eu vou separar aqui, certo, gente? Para vocês entenderem como é a composição segundo o psiquismo espírita, como é que funciona essa coisa, certo, gente? Então, você tira aqui esse corpo aqui, chama corpo físico, ou somático, se você quiser, certo? Esse outro corpo aqui chama corpo ou duplo etérico, que é a estrutura, o campo da vida do Harold, que ele está dizendo, esse campo aí é o campo elétrico, certo? E ele, então, organiza o corpo físico. Depois dele, você tem um outro corpo chamado corpo astral, que é feito da matéria de cada astro em que você vive. Depois dele, você tem um corpo chamado mental, que é um corpo que lhe serve de estrutura para o espírito em qualquer lugar do universo, em qualquer mundo que você estiver. Se estiver aqui na Terra, você está com esse corpo aqui desencarnado. Então, vamos ver uma coisa, gente. Isso aqui não precisa entender muito bem, não, só para vocês entenderem por que o André Luiz falou aquilo. Certo? E o espírito? O espírito não está nesse conjunto aqui, né? O encarnado tem esses dois conjuntos aqui, certo? Quando você está encarnado, nós aqui, temos todos esses corpos aí, para atender às injunções do espírito, para entender aquilo que o espírito quer, certo? Então, esses corpos aqui, quando você for para o país do pé junto, você desencarnar, que logo, logo a gente vai, eu vou primeiro que eu sou mais velho, mas vocês também vão, certo? Com toda certeza, é uma certeza científica isso, não vai sobrar um aqui para contar história, viu? Por mais que você viva, um dia o corpo se desgasta, porque a gente mal nasce e começa a morrer, segundo o poeta, mas isso é no corpo, o corpo começa a morrer, o espírito, e criado à luz inextinguível, jamais desaparecerá. Esse espírito aqui, que é numênico, que a gente ainda não sabe estudar, que a gente ainda não sabe o que é, Kardec na pergunta 23 fala, pergunta o que é espírito? É um princípio inteligente do universo, não dá para falar mais, porque nós precisamos de matéria para entender, nós só entendemos as coisas finitas, as coisas que não são absolutas, nós só entendemos o limitado, certo, gente? Aí então, vamos desencarnar o caboclo aqui, você perde esses dois corpos aí, tá vendo? Desencarna, os dois vão para a caixa prego, apodrece lá, e você vai viver com esses dois corpos aqui, certo? Por isso, esse aqui é exatamente aquele, aliás, o corpo físico é uma projeção desse daqui, Você, quando está na Terra, você faz esse corpo que tem braço, perna, pensa, do mesmo jeito que a gente chora, precisa comer às vezes nas faixas mais baixas, é luz pura nas faixas mais altas e assim sucessivamente, né? Esse corpo aqui, gente, é o corpo que você vive a maior parte do seu tempo. Quando você voltar para casa, você vai ver igualzinho que você é, às vezes, alguns mais novos, outros mais velhos, mas nós vamos ser igualzinho que a gente é aqui, certo? Tem gente que gosta da idade de 70, 80 anos, outro gosta de ficar na idade de 40. Se merecer, o corpo rejuvenesce, porque é ali que você vai viver a sua verdadeira vida. Desencarnado. Quando você está encarnado, você comete um erro, uma falta qualquer, certo? Essa falta, ela vai ficar gravada aqui, nesse corpo, nesses corpos aqui, certo? O que acontece com você? Quando você desencarnar, lá no plano espiritual, a sua percepção de espaço, de mundo, de limites, da própria estrutura do ser humano é muito maior. A sua velocidade é muito maior, até por força inercial, porque esse corpo espiritual é muito mais leve do que o outro corpo, e essa velocidade te faz você entender o mundo de uma forma diferente. Então, todos os erros que você cometeu, esses erros são ampliados na sua consciência, e então, todo erro cometido conscientemente, acontece aí, e aí então você tem um problema aí, certo? Vem a culpa, que é ruim tanto aqui como lá. A culpa é terrível, é o maior mal que o ser humano pode perceber, sentir, viver, porque a culpa nos leva ao arrependimento, ao remorso, que é terrível esse remorso, viu, gente? Então, ele lá no plano espiritual, ele nos obscurece a mente, e a gente então entra na fila da encarnação. E entra correndo, viu, gente?
Uma boa parte, tem gente que nem sabe onde está, nem lá nem cá, e reencarna por misericórdia de Deus, né? Eles não sabem onde estão, são tão ignorantes que ainda não percebem. Mas nós aqui, ó, essa turminha aqui, todos nós escolhemos a nossa encarnação, certo? E você entrou lá, meu Deus do céu, o que eu fiz para aquele povo? Eu judiei daquela fulana, eu fiz isso, fiz aquilo, não é isso? E aí então você se sente arrependido, se sente terrivelmente arrependido, então você quer o quê? Eu preciso me recuperar disso, eu preciso esquecer, eu preciso me livrar dessa culpa. E então não existe solução para os problemas que a reencarnação não resolveu. Você quer uma reencarnação nova, você quer um mundo novo. E aí então você entra na fila e o sujeito fala, o que você quer fazer? Não, eu quero nascer em tal lugar, eu vou ter 5 filhos. Menos o protetor fala, vai com calma, não é assim também. Não, que eu quero ter isso, não me dá dinheiro, pelo amor de Deus, certo? Primeira coisa que você faz aqui que eu não chego, que mal que eu fiz para Deus, para tanto problema, né? Essa filharada que eu tenho que cuidar, e isso e aquilo. Mas a gente é que pediu isso, porque lá você quer se desvencilhar do problema, porque você olha os seus irmãos vivendo uma vida maravilhosa, você contempla um universo de uma forma muito diferente dessa. Aí então você mergulha na carne, esquecido do passado, porque se você lembrasse, você ia fazer coisa diferente. Mas aqui você mostra daquilo que realmente você é. E então, nessa situação, nessa condição, você vai resgatar os teus problemas, que são os males do passado. Então você reencarna outra vez, certo? Aí eles se dão um corpinho novinho, certo? Uma mãe nova, um pai novo, tudo maravilhosamente bem engendrado, e você vem para viver, é tão amado, tão querido, e aí então, chega um determinado tempo, acontece que você, nessa nova encarnação, o corpo começa a funcionar como um mataborrão do espírito. Aí começa a aparecer infarto do miocárdio, não é isso? Aquelas coisas todas, aquelas alergias que nos saram, aqueles problemas todos, que não são em função dessa vida, não foi negligência, não foi descuido seu, mas uma coisa que está no teu karma, como dizem os hindus, que é a lei de causa e efeito do espiritismo, e aí então você começa a puxar isso. Por isso que Jesus falava que era bem-aventurados os que sofriam, por quê? Porque você estava iluminando o seu espírito, porque você está se livrando de um problema, porque você está vivendo as coisas maravilhosas de uma recomposição. Agora, então é lei de talião, dente por dente, olho por olho, você matou aqui, você vai morrer lá? Nada disso, Deus é amor, mas é você mesmo. Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou de culpa diante da lei. Gente, existe uma organização perfeita e que nos permite, através dos nossos próprios meios, nos reabilitarmos diante da lei. E é isso que nos faz esquecer os grandes problemas cometidos, e quando a gente desencarna, que bom que eu vivi isso. Uma ocasião, eu estava num trabalho, numa sessão espírita, eu tinha atendido um moço que estava à beira da morte, em fase terminal, e que ele sofria de um processo terrível, a AIDS. E ele estava para desencarnar mesmo, ele chorava muito, reclamava muito, por que eu estou sofrendo? Eu falava, tem paciência, não sei o quê, mas não consegui dobrar o menininho, ele chorava mesmo, e morreu desesperado. Um dia eu estou num centro espírita, numa sessão espírita, e eu recebo uma comunicação que, simplesmente, 2, 3 frases assim, a AIDS foi o melhor negócio que aconteceu, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu escrevi assim e assinei o nome dele embaixo. A hora que eu li aqui, eu falei, nossa, é o fulano. Que diferença, ele voltou, ele mudou. Né? Então, veja bem, que importância tem o indivíduo passar por certos problemas, não contraindo o outro, porque tem gente que reclama tanto, que paga aquele e já comete outro erro. Não é isso? Então, gente, vamos ver se a gente entende André Luiz agora. Olha, todo mal por nós praticado conscientemente, expressa, de algum modo, uma lesão. Aonde? Na consciência do indivíduo. Certo? A justiça eterna funciona no foro íntimo de cada um de nós, determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. Quanto mais você conhece, maior a tua responsabilidade. É claro que aquele que sabe mais, paga mais caro, porque a quem muito foi dado, muito será pedido, dizia Jesus, e é isso mesmo. Preste atenção nisso e vocês vão entender
Então, tudo isso. E o que é o modo que exterioriza o modo de ser? São os corpos físicos, que são um mataborrão do espírito, que puxam da nossa consciência essa estrutura para nos fazer repensar, para nos fazer entender que isso não pode ser feito. E esse é o pagamento. E às vezes uma doencinha que parece um bicho de 7 cabeças, quando ela chega, ela não é nada. Ela é muito simples, é muito fácil da gente vencer, não tem problema nenhum isso. É coisa muito simples mesmo, e passa rapidinho, que a gente nem percebe. Tem gente que tem um medo terrível de morrer. Eu posso afirmar para vocês que ninguém morre. Nós somos criados à luz inextinguível, e que ao deixar esse corpo, você estará certamente num mundo melhor do que esse. Porque existe uma evolução. Existe um processo, a não ser que você seja um criminoso hediondo, que você tenha feito muita coisa negativa, né? Coitadinho desses indivíduos que metem a mão no dinheiro público e deixa o povão passando necessidade, né? Morrendo nas filas do SUS. Coitadinho deles, eu tenho até dó deles, viu, gente? Porque eles estão se comprometendo com situações dificílimas. Aí depois reencarna num lugar onde tem um ebola lá e acha ruim, né? É assim que acontece com as pessoas, porque eles se sentem gravemente ameaçados por si mesmo, a sua própria consciência que os cobra, e ele então quer viver. Por isso que o pobre, por isso que o humilde, por isso que o sofre é bem-aventurado, como dizia Jesus. Por quê? Porque você nessa situação está se comprometendo muito pouco, e está se livrando muito dos seus débitos passados, graças a Deus. Então, o modo que exterioriza o modo de ser é o corpo físico, é o corpo espiritual, é a nossa estrutura material, certo? As coisas que você vê são feitas das coisas que você não vê, certo? Porque as coisas que você não vê é que regem as coisas que você vê, dizia Paulo de Tarso. Vamos entender isso. Espiritismo é isso, é estudar. E eu estou passando um monte de informação para vocês, vocês vão falar, pô, esse cara não para de falar um monte de coisa que eu não estou entendendo o que é. Então, vai e estude, porque você tem aí a solução para o teu problema, as grandes dificuldades que você já viveu. A etiologia das moléstias perduráveis guarda no corpo espiritual suas causas profundas. O André confirmando aquilo que eu falei para vocês. Fica gravado no perispírito, você não está em consciência para pagar ainda, espera um tempo, você reencarna daqui 10 anos, daqui 100 anos, 200 anos, e aí então você vai resolver, ok? Bom, para aquele que é esperto, deve fazer o possível para se livrar dos grandes problemas resignadamente. Resignação não é subserviência, aceitar tudo, não. O que compensa é quem está com espinho na carne, tirar o espinho. Você está doente, vai procurar a solução. Mas não adianta ficar reclamando muita gente, até acusando o próprio Deus pelo sofrimento dele. Faça isso e você vai chegar no plano espiritual liberto de si mesmo. E essa liberdade é tão maravilhosa que você vai se sentir muito feliz por ter vivido resolvendo um problema atrás do outro. Acaba um problema, vem outro, né? Não é verdade? Após o problema, aguarda outro, porque vem, e chega mesmo, não tem dúvida que aquele probleminha se resolveu. Aí vem um outro para você se estimular, porque sobra dessa vida aquilo que você aprendeu dela. O resto é tudo bobagem. Não tem valor nenhum. Nada tem valor aqui a não ser o quê? O que sobreresta a nossa capacidade de conhecimento. E isso não é coisa que nós estamos falando agora, não. Sócrates já falava isso, que o conheça-te a ti mesmo, que ele leu lá no templo de Delfo, não foi ele que escreveu, não. É exatamente isso que você precisa fazer, o autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo e conhecer a cosmologia desse universo maravilhoso, que vai muito além do que a gente pensa e que a nossa cabeça ainda não consegue atingir os bilhões e bilhões de sistemas perdidos nesse mundo. E aí, a falta cometida opera na nossa mente, não só o estado de perturbação que eu falei para vocês, mas ainda acontece as ondas de pesar e acusação da vítima. Quando você prejudica alguém, esse alguém também vibra contra você e isso te joga mais para baixo. Além da tua culpa, quando você se conscientiza, você tem mais essa onda de pesar dele e de todos aqueles que estão junto com eles e que se sentiram prejudicados também. Deus me livre de ofender alguém, dizia o Chico. Quando pergunta, qual é a pior coisa que você pode fazer, Chico? A pior coisa que eu poderia fazer é ofender alguém. Deus me livre de ofender alguém. Mesmo que eu seja ofendido, não tem importância. Eu não posso cometer esse erro. A alma enferma é que se infectou na prática do mal. O corpo doente é aquele que busca curá-la.
a cada um segundo suas obras. Obrigado, viu, gente? Falei tudo, não expliquei nada, né? Por quê? Porque é da dúvida metódica que nasce a certeza fundamental. Tá? É dúvida que vocês precisam ter, não é certeza. Porque se tiver certeza, você vai para casa e esquece tudo. Mas se você tiver dúvida, você vai ficar pensando nela e vai, sem dúvida alguma, resolver.